Amém, igreja, alegria estar com você essa noite na sua casa, e nós estamos vivendo realmente um momento diferente, algo que creio que nenhum de nós passamos por isso. Muitos têm gerado medo no coração, ansiedade, alguns têm aumentado sua fé, mas eu creio que Deus tem feito algo e Deus vai fazer algo. Nós passaremos por isso, sairemos mais forte. A história do povo de Deus, falado na Bíblia, é cheio de grandes desafios, e eu creio que logo, logo, nós vamos vencer isso, nós vamos estar glorificando a Deus por aquilo que Ele fez. Nós não sabemos qual é o dia de amanhã, nós não sabemos o que Deus tem para cada um de nós, mas eu creio que a palavra de Deus tem nos protegido, e nós vamos passar por isso. Falando sobre dificuldade, falando sobre esse tempo de provação, a história do povo de Deus é contada através de muitas dificuldades. Se você está com a sua Bíblia sentado aí na sua casa, acompanhando esse culto, eu queria que você abrisse no livro de Êxodo. Lá no livro de Êxodo, nós encontramos a história do povo de Deus no Egito. A palavra de Deus fala que o povo foi levado até o Egito através da vida de José, que passou por uma grande dificuldade, uma dificuldade de fome, e Deus levou o seu povo até o Egito para que essa fome fosse sanada, essa fome fosse acabada, e o povo de Deus foi protegido no Egito, teve o que comer. Você já deve ter ouvido falar sobre a história de José. Mas em um determinado momento, lá no capítulo 1 de Êxodo, fala que subiu ao trono um faraó que nada sabia da história do povo de José, que essa história do povo de José é a história do povo de Deus. E esse povo, como crescia muito, acabou sendo escravizado nesse local, acabou sendo escravizado no Egito. E num determinado momento, Deus levanta Moisés para libertar o povo e começa a enviar pragas para a terra do Egito. Você já deve ter ouvido falar dessa história, depois você pode entrar melhor lá, ler bem, capítulo 5, 6, começa a falar das pragas. Então você pode começar a ver as pragas que Deus começa a enviar no Egito. E eu não estou falando que esse momento que a gente está vivendo é algo que Deus enviou, é algo que Deus está querendo julgar o mundo. Não estou falando disso, mas eu quero te falar que as pragas no Egito foi um momento atípico, e o povo de Deus estava lá. Então Deus começa a enviar algumas pragas, os rios começam a se transformar em sangue, a praga da rã, as pragas do piolho. Mas num determinado momento, a palavra de Deus é muito clara, e ela fala que as pragas seriam para o povo do Egito, mas o povo de Deus foi separado. Você pode ver sobre as pragas das moscas, as pragas da morte do rebanho. Deus separa o povo dele com aquilo que está acontecendo. E eu queria que você abrisse em Êxodo 10, 23, que é a praga das trevas. Êxodo 10, 23 fala assim: ninguém pôde ver ninguém, era uma densa treva que estava sobre a terra do Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Algo parecido com o que a gente está vivendo, a gente está dentro de casa. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas, que era o povo de Deus, tinham luz nos locais em que habitavam. Amém? Ninguém podia sair do lugar onde estava de tanta treva, mas o povo de Deus tinha uma luz sobre o local que eles habitavam. E eu creio de todo o coração que Deus tem colocado luz na casa dos seus filhos. A gente sim está passando por um momento de dificuldade, a gente está passando por um momento atípico, a gente está vivendo algo que nunca vivemos, mas eu creio que no meio dessa tribulação, no meio dessas trevas, no meio desse medo, no meio da ansiedade, a luz de Deus está brilhando sobre seu povo. E a palavra de Deus fala muito claro que tinha luz nos locais em que habitavam. E a última praga é a morte dos primogênitos. Depois você lê o contexto, eu não quero entrar nisso, mas eu quero te falar que Deus fala para o povo dele entrar em casa, fala para passar o sangue no umbral da porta e ficar na sua casa, e num determinado momento o anjo passaria e mataria todos os primogênitos do Egito. Mas o povo de Deus estava dentro da sua casa, protegido, através da obediência, trouxe proteção
no seu lar, na sua casa. E eu quero falar contigo essa noite sobre essa proteção do lar. Muitos de nós estamos vivendo esse tempo de quarentena. Eu sei que na nossa igreja, eu sei que muitas pessoas que estão assistindo aqui ainda estão trabalhando, muitos na área da saúde. Que Deus abençoe sua vida, te cuide e te guarde. Muitos estão nos seus trabalhos, talvez ainda trabalhando internamente, alguns trabalham em farmácia, enfim, muitos ainda estão fazendo a sua função, mas a grande maioria da nossa igreja está em casa, está em quarentena, e Deus tem operado dentro do seu lar. E eu quero que você entenda que esse período que Deus separou para você, não é um período à toa, não é um período que você vai ficar talvez usando esse tempo só para se divertir, só para entretenimento. Deus quer muito mais de você nessa quarentena. Então, se você está vivendo um período assim, eu queria falar contigo sobre vivendo na quarentena, o que Deus espera sobre a sua casa, o que Deus espera sobre o seu lar, nesse período de quarentena. Que seja uma bênção esse tempo, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio ao caos que esse mundo pode viver, está vivendo já, e pode ser que aumente. Deus quer que você tenha uma paz no seu coração e que seu lar esteja cheio da glória dele. Por isso, a palavra de Deus, um versículo muito conhecido, Josué 24:15, fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria que você repetisse aí na sua casa, se você está com os seus, e vocês falassem todos juntos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o firmamento que Deus espera de cada um de nós. Eu quero que você entenda que a figura casa vai aparecer muito durante aquilo que a gente está falando, durante aquilo que a gente vai compartilhar. E eu quero que você traga isso para o âmbito do seu lar. Eu quero que você já comece a refletir se a sua casa tem servido a Deus, se Deus é o maior na sua casa, se Deus é aquele que comanda a sua casa. Josué, nesse determinado momento, ele está com o povo, e o povo, ele faz um discurso para o povo e fala: gente, se você quiser servir outros deuses, sirvam vocês, mas uma coisa eu sei, que eu e minha casa serviremos a Deus. A gente tem passado um momento difícil, mas que esse firmamento possa estar no seu coração. Eu e minha casa serviremos a Deus. Que você possa estar unido com a sua família e que você possa viver essa quarentena de uma maneira sobrenatural. Que você possa viver essa quarentena com Deus falando no seu coração, com Deus mexendo na sua casa, mexendo nas estruturas e fazendo você passar por isso de maneira sobrenatural e especial. Sobre isso eu quero falar sobre 3 pontos. Você pode anotar se você estiver na sua casa, se você estiver com celular ou estiver com caderno. Eu sei que tem muita gente que gosta de anotar. E a primeira coisa que eu queria falar com você é que faça da sua casa mais que uma casa. Faça da sua casa um lar. Faça da sua casa um lar. Casa é um conceito muito vazio. Casa pode ser um local, e todos nós aqui temos casas diferentes. Todos nós temos estruturas diferentes. Talvez a sua casa tenha um pouco mais de luxo, talvez sua casa seja um pouco mais simples, mas casa aqui eu quero que você entenda que não é apenas um espaço, mas sim o seu lar, um local de refúgio. A palavra de Deus no Salmo 127:1, um salmo muito conhecido, fala assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor, que é o alicerce da sua casa, é inútil você decorar ela. Não adianta você ter uma casa linda, bela, decorada, com os melhores móveis, com aquilo que tem de melhor no mercado, se o firmamento dela não é feito forte, se o firmamento dela não vem de Deus, porque um dia essa casa vai desmoronar, e tudo aquilo que era estético, tudo aquilo que era só decoração, não dura. Então a palavra de Deus está falando aqui: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Eu quero te falar, meu irmão, que durante esse tempo na sua casa, você está sendo testado. Você está sendo testado se realmente a sua casa é um lar de Deus, se realmente a sua casa é um local de refúgio. A casa tem que ser um lugar onde a sua alma será recarregada, onde a sua alma será restaurada, renovada, refrescada. É onde você encontra a
paz de Deus é onde você encontra um caminho para seguir, é onde você encontra um aconchego. Talvez você fale: Felipe, mas eu moro sozinho nessa minha casa. Mas mesmo você morando sozinho, você pode tornar a sua casa um lugar de rebuliço, um lugar que Deus não está. Eu queria que você nesse momento parasse e pensasse como está a harmonia do seu lar. Provérbios 24, 3-4 fala assim: com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Pense no seu lar. O seu lar tem sido um local precioso e agradável? Os cômodos do seu lar têm sido um lugar precioso e agradável, onde a família está feliz de se reunir, onde as pessoas entendem que mesmo nesse período que a gente não pode sair de casa, ela está num lugar que melhor seria estar nesse lugar mesmo, que foi um lugar que Deus preparou. Infelizmente, nós sabemos que para muitos esse período é um período de provação. Estar no círculo familiar é um período de provação. Eu quero te falar que Deus quer restaurar isso na sua vida. Deus talvez quer restaurar um relacionamento de pai com filho. Deus quer restaurar um relacionamento de esposa e marido que está quebrado. Deus está usando esse momento para talvez você sentar na sua mesa, olhar para os olhos do seu cônjuge, tirar um tempo com seu filho, perdoar aquilo que precisa ser perdoado, resolver aquilo que precisa ser resolvido. É isso que Deus quer fazer nesse tempo. Não perca o seu tempo só na sua casa de entretenimento. Muitas vezes a gente usa como desculpa a falta de tempo, e Deus te deu esse tempo. Será que você está com o coração fechado com alguém dentro do seu lar? Poxa, Felipe, nesse momento vai ser o momento mais difícil, que só vai ter intriga dentro do meu lar. Eu tenho certeza que não é isso que Deus quer para a sua vida, meu irmão. Eu tenho certeza que Deus quer que, se o seu lar não está alicerçado em Deus, que seja esse momento que você vai reunir a sua família e vai falar: a partir de agora é Deus que comanda a nossa casa. Infelizmente, muitos têm se isolado dentro do seu lar. A gente está passando um período que ainda iniciou uma quarentena, nós não sabemos o tempo que a gente vai ficar isolado, nós não sabemos quanto isso vai durar. Oramos e pedimos e clamamos a Deus para que isso dure o menos possível, mas você não pode se isolar mais ainda dentro da sua casa. Cuidado para que cada um não fique no seu quarto, isolado, conectado com o mundo, mas não conectado um com o outro. Faça da sua casa um lugar de harmonia. Eu não estou falando aqui de status, de riqueza, do que tem na sua casa, mas sim de sentimentos. Se precisa ter coisas restauradas lá, peça perdão, ore um pelo outro, confesse pecado. Deus quer restaurar esse lar. Deus quer que você tenha prazer, se necessário for, gente, passar 40, 50 dias, 1 ano dentro da sua casa, você pense que no melhor lugar que você poderia estar é dentro do seu lar. É isso que Deus quer para cada um de nós, que a gente olhe para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso cônjuge, para a nossa mãe, aquele que está dentro da sua casa, e sinta prazer em estar aqui. Que o perdão prevaleça, que o amor prevaleça. A gente já ouviu muita piadinha de gente que não aguenta ficar dentro de casa. Aguenta. Peça a Deus um coração não julgador, um coração perdoador. Que Deus, tenho certeza, que vai mudar a história da sua casa. O segundo ponto que eu quero falar contigo: ame a Deus e cultive a sua família. Ame a Deus e cultive a sua família. Deuteronômio 6, versículo 5, um versículo muito conhecido, fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Vou ler de novo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deus está condicionando aqui você usar tudo que tem para amá-lo. Um pouquinho depois, versículo 7, Deuteronômio 6, 7, fala assim: ensine-as com persistências ao seu filho, ensine-as com persistência aos seus filhos. Ele está falando da palavra de Deus.
Conserve sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ensine o que você aprendeu de Deus para o seu filho com persistência. Que Deus nesse tempo seja o maior no seu lar. Eu falei há pouco que agora nós não temos desculpas. Muitas vezes nós usávamos a desculpa da falta de tempo, a desculpa da correria. Poxa, Felipe, eu não consigo tirar tempo com a minha família. E você estava lá numa correria, e você estava lá vivendo talvez muita carga de trabalho. Deus fez de alguma maneira você parar e olhar para os seus. E talvez Deus tenha feito para você parar e olhar para Ele. Os 2 mandamentos principais da Bíblia é amar a Deus e amar as pessoas. Será que Deus tem sido o centro do seu lar? Será que os seus filhos olham para você e falam: esse homem, essa mulher são pessoas de Deus, esse meu pai é um homem de Deus, essa minha mãe é um homem de Deus? Tem pessoas que ficaram desesperadas: meu Deus, agora não tem mais igreja, não tem Nova Kids, não tem Nova Teens, não tem jovens, e agora o que eu vou fazer? Se a igreja sumisse do mapa, e não é o caso, porque a gente está agora dentro da sua casa, mas se a igreja sumisse do mapa, e se você tivesse somente a palavra de Deus, seria o suficiente para te alimentar dentro do seu lar. Seria o suficiente para a sua família ser alimentada através da palavra de Deus. Eu creio que a gente vai fazer o melhor aqui, a nossa equipe de pastores, os colaboradores aqui da igreja, a gente vai fazer o melhor para a palavra de Deus chegar até você, para as programações chegar até você, para Nova Kids, Nova Teens chegar até você, CENIB chegar até você. Mas eu creio que Deus quer que você pare e volte para a palavra dele. Será que você estava vivendo uma vida de amuleta? Uma vida que você adorava a Deus e buscava a Deus só porque você tinha uma igreja. E gente, de todo o coração aqui, eu não estou desvalorizando a igreja. A igreja tem um papel fundamental. A igreja tem um papel de comunhão, de união, de cuidado, de amor. A igreja tem um papel fundamental e nós cremos que logo, logo a gente vai estar reunido em comunhão de novo. Estamos tentando fazer isso virtualmente, espiritualmente falando. Mas eu quero que você entenda que será que não é Deus te dando uma oportunidade para você receber direto da fonte, para você receber aquilo que Ele quer falar para você? Volta e meia eu falo para os jovens, Deus tem algo que Ele quer falar e tratar especificamente com você, que Ele não vai falar na minha vida, que Ele não vai falar na vida do pastor Jefferson ou de qualquer outro pastor. Talvez é algo que Ele quer revelar para você, que é um problema que você está vivendo, algo que você precisa restaurar. Use esse tempo para se voltar para a palavra de Deus. Não fique perdido. Use esse tempo para ter experiências com Deus. Clame a Deus de uma maneira que você nunca clamou. Se você nunca reuniu sua família para ter um culto doméstico, junte lá a tua família. Pega um versículo, fala aquilo que você entendeu, faz teu filho cantar, coloca uma música no YouTube lá, ouça essa música. Adore a Deus da sua forma. Você não sabe o quão precioso é estar com a sua família reunida, adorando a Deus. Conecte-se com eles. Conecte-se com eles. Gente, o celular, a internet tem sido bênção. Eu, há pouco tempo, entrei numa rede social e tinha muitas lives, muito ao vivo acontecendo, muita gente falando da palavra de Deus, artistas de nome cantando músicas ao vivo para a gente estar adorando a Deus. E amei, eu glorifico a Deus. Se não fosse a internet, a gente não estava agora na sua casa, levando a palavra de Deus. Mas cuidado para o entretenimento não ser uma separação da sua casa. Cuidado para séries não ser uma separação. Cuidado para você não passar essa quarentena e ver que você não fez nada. Tire um tempo com os seus, cultive a sua família. A palavra de Deus em Malaquias 4,6 fala assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Deus está mexendo nas estruturas familiares. Deus está restaurando aquilo que precisa ser restaurado. Quebre seu orgulho. Busque sua família. Busque os seus. Adore a Deus de verdade. De todo o coração, nós não estamos unidos fisicamente, mas eu creio que existe uma família em torno, por oração nessa situação.
mas mova a sua família dentro do seu lar. Que seja um tempo precioso, que seu filho ame estar na sua presença, que a sua esposa ame estar na sua presença, que Deus se revele de maneira gloriosa para você. Muitos estão mergulhados em notícias sobre esse vírus, e ficam o dia inteiro atualizando o feed, e ficam o dia inteiro buscando sobre números. Eu quero te falar que isso tem gerado ansiedade no coração de muitos, medo no coração de muitos. Creia no Senhor, o seu Deus. Creia que Ele está agindo. Creia na decisão que você tomou. Eu não estou falando aqui para você não ser um alienado, para você ser um alienado, viver como se nada tivesse acontecido. Sim, está acontecendo coisa, a gente tem que tomar nossas medidas, tem que se cuidar, mas creia no que Deus tem feito por nós. Não encha a sua cabeça com coisas do mundo. Não encha a sua cabeça com coisas que vão só te afastar de Deus, te gerar ansiedade e medo. Encha a sua cabeça com as coisas de Deus, com a sua família. Talvez o silêncio seja a maneira que Deus vai falar com você. Entenda isso. Talvez o silêncio do seu quarto, o silêncio do toque de recolher, seja a maneira que Deus vai falar com você. Tocar no seu coração e te constranger de algo que Ele quer te constranger. E para a gente terminar, confie em Deus. Confie nesse Deus verdadeiro, a palavra de Deus. Salmo 24 é um salmo incrível. Eu queria que você lesse esse salmo depois em casa com a sua família. A palavra de Deus, Salmo 24:1 fala assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Deus está no controle de tudo, gente. Se o que está acontecendo é a vontade permissiva de Deus, Deus quer nos mostrar algo. Salmo 91 fala: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Por isso, fique na tenda. Deus está trabalhando, Deus está cuidando dos seus. Eu creio que tudo isso vai passar. E Deus pode estar testando a sua confiança e a sua fé nele. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9, esse versículo falou muito no meu coração, muito no meu coração hoje, e eu queria compartilhar com você. Fala assim, depois você pode ler o contexto, só queria te falar que Paulo está escrevendo sobre como a cidade de Corinto, como a igreja de Corinto recebeu a primeira carta que ele mandou, e ele fala assim: agora porém me alegro, não porque vocês ficaram entristecidos, ele falando sobre a primeira carta, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Vou ler de novo. Mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. 2 Coríntios 7, 8 e 9. Eu creio de todo o coração que Deus está movendo estruturas. Eu creio de todo o coração que todo esse movimento, Deus está trabalhando no coração de muitos. Deus está quebrando orgulho. Deus está trazendo arrependimento. Essa tristeza por esse momento está fazendo repensar a vida, repensar decisões que você possa estar tomando, repensar decisões que você tomou no passado, maneiras que você levava a sua vida. Deus está fazendo grandes coisas. Eu creio que muitos que talvez não ouviriam a voz de Deus, hoje têm clamado e buscado a Deus. Queremos que isso um dia vai passar. Estamos orando por isso, não sabemos o tempo. Mas que você, nesse momento, eu queria que você abaixasse sua cabeça dentro do seu lar. Se você está com a sua família, dá a mão para a sua família, depois vocês passam álcool em gel, dá a mão aí um para o outro. E que vocês clamassem pela casa de vocês. Que essa casa seja um lugar onde o Espírito Santo tenha liberdade. Que você ame a Deus e cultive a sua família, que você se conecte entre vocês e conecte-se com Deus, e que a confiança de Deus possa estar no seu lar. Nós cremos que Deus vai fazer grandes coisas nesse momento. Passe por isso, viva essa quarentena ao lado do nosso Senhor e Salvador.
Se você ainda não tomou uma decisão com Cristo Jesus, talvez foi essa forma que Deus separou para você ouvir a palavra dele. O Salvador virá, gente. A palavra de Deus fala sobre sinais do fim do mundo. E nós cremos que toda essa pandemia, rumores de guerra, tempestades, isso representa algo que está por vir. Mas a palavra de Deus fala que aqueles que o creram e que receberam, Deus o direito de se tornar filhos de Deus. Se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. E o máximo que esse vírus faz é a morte. O máximo que pode acontecer com você é a morte. Mas para aqueles que são salvos, assim como Paulo diz, o viver é Cristo e morrer é lucro. Eu queria te convidar, de cabeça baixa, se você nunca fez uma decisão com Cristo Jesus, que você entregue seu coração e reconheça Ele como seu Senhor e Salvador. Você pode repetir essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, hoje eu entendi, Pai, o que o Senhor fez por mim. Eu entendi que o Senhor tem que ser a base da minha vida, a base da minha casa. E eu entrego meu coração, Pai, para que o Senhor seja o meu Senhor e meu Salvador. Para aqueles que já tomaram uma decisão com Cristo, que você possa consagrar o seu lar a Deus, que você possa adorar a Deus, que esse tempo de quarentena seja um tempo de glória de Deus dentro do seu lar. Assim como no Egito, as trevas estavam cobrindo, mas em cima do povo de Deus existia a luz, que essa luz possa estar queimando no seu coração, que essa luz possa estar refletindo no seu lar, que a sua casa adore a Deus, que você adore a Deus. A gente vai passar junto nessa, irmão, mas o alicerce é dentro do lar.